Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Esse já é o 6º mês daquela que é conhecida como estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amados filhos, queridas filhas, adentramos no livro de Samuel, onde vai falar de um desejo grande do rei em construir um palácio para a arca. Na arca depositavam o decálogo, os 10 mandamentos, e ali, naquela arca, diante de uma tenda, Natã desejou ardentemente de construir um palácio. Interessante que o povo que era contrário ao povo de Israel queriam roubar a arca, e assim o fizeram. E quando o fizeram, o povo de Israel, quando ia guerrear, perdiam a guerra, porque a arca não estava mais com eles. A preocupação de Natã era resgatar a arca e construir um castelo. Mas Deus diz para o profeta:
Não serás tu que irá me construir uma tenda. Da tua casa, ó servo Davi, virá alguém forte, e que vai construir esse castelo. E aqui nós estamos falando, amados filhos, do grande rei Davi. Grande rei Davi. E aí diz para Davi que após ele virá o grande Salomão, que vai construir um castelo. Mas tudo isso para chegar onde? Tudo isso para chegar à Virgem Maria, que é a arca da nova aliança. Maria Santíssima, ela carrega no seu ventre o Salvador. Enquanto preocupavam em grandes castelos para depositar a arca, Deus Pai foi além, construiu uma mulher, e nesta mulher depositara o seu maior tesouro, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Seu maior tesouro. E aqui, amados irmãos, nós precisamos mergulhar exatamente no texto de hoje, para entendermos que desde o Antigo Testamento até chegar à Virgem Maria, e o texto de hoje, onde o anjo Gabriel, diz o texto, enviado por Deus, vai àquela cidade simples, humilde, pobre, talvez a mais pobre, chamada Nazaré. E aí, a buzina de nossos irmãos, né? E aí, ele depositara o convite à Virgem Maria. Interessante nesse convite, que Maria se surpreende e diz para o anjo: veja bem, amados, não é um sim alienado. Maria Santíssima não dá um sim alienado, não, ela questiona: como vai acontecer isto? Se eu não sou casada, não conheço um homem. E o anjo explica, o anjo lhe explica tudo. Depois que o anjo dá as devidas explicações, ela diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Fiat voluta tua, ou seja, faça-se em mim segundo a tua palavra. E foi um sim verdadeiro. Em Maria encontra-se o sim mais verdadeiro de toda a humanidade. Em toda a humanidade não se encontrou um sim como o sim da Virgem Maria. Um sim que lhe trouxe consequências difíceis, sofrimento, angústia, provações, e Maria Santíssima permanecera de pé diante do seu filho crucificado. É um sim
onde a chave desse sim é a ressurreição. Estamos falando de Natal, porém estamos falando de ressurreição, porque todo o projeto do Pai, aqui se marca todo o projeto de Deus Pai, de nos trazer o Salvador, que veio pelo ventre da Virgem Maria, a arca da nova aliança. E como aquele povo hebreu, aquele povo de Israel, que guerrilhavam e perdiam, depois que a arca foi resgatada, eles venceram. Eles venceram. Hoje nós somos convidados a resgatarmos a arca da nova aliança, que é a Virgem Maria. Resgatarmos o amor a essa Senhora e Mãe de Deus. Resgatarmos o nosso relacionamento. Resgatarmos o nosso Santo Terço. Termos ele e termos cuidado com a nossa fé. Celebramos a vida. Celebramos a vida que vem de uma arca, a mais bela arca que Deus construiu. Que nós possamos hoje nos alegrarmos com o nascimento, com a chegada da resposta do anjo a Deus. O Senhor te cobrirá com a sua sombra, e dessa sombra surgirá o Salvador. Então hoje, amados filhos, que eu e você, movidos pelo Natal do nosso Senhor, possamos com alegria restaurar a nossa vida cristã a partir desse nascimento. Amanhã, véspera do Natal do Senhor, que iremos celebrar solenemente essa chegada, que nós possamos desde já celebrar nosso reencontro com a nossa fé, celebrarmos nosso reencontro no lugar mais especial que Deus quer habitar em cada um de nós. Não há lugar mais especial. Lembremos que amanhã nós vamos ver onde ele nasceu. Deus não está preocupado com os palácios de ouro, de prata. Deus nasceu no lugar simples, humilde, muito humilde. Ninguém queria que um filho nascesse lá, mas Deus quis que seu filho nascesse no lugar pobre. Que a pobreza do nosso coração possa agradar a Deus. A pobreza do nosso coração gera humildade, gera simplicidade, gera amor. Sejamos pobres, acolhemos nosso Senhor com toda e profunda humildade do nosso coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.